Mais com Rádio. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos aqui começando mais um Mais com Rádio pelo YouTube. Você que está aí nos acompanhando, obrigado pela sua companhia. O Mais com Rádio de hoje está especial. Vamos falar sobre esportes, ou melhor, sobre os impactos da pandemia no esporte. E eu tenho dois convidados super especiais. Professor, educador físico e comentarista do Jogo Aberto aqui pela TV Band aqui no Piauí, professor Galba Coelho. Mais uma vez, bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer a gente estar aqui nesse sábado ensolarado nessa nossa capital, né? Tendo a companhia de vocês, professor Ismael, prazer, Gil, um grande abraço. E vamos aí ver o que a gente pode discutir, pode contribuir com o nosso esporte. E para completar esse time aqui de comentaristas, eu tenho o prazer também, a alegria de apresentar para vocês ele que é professor universitário, advogado, apaixonado por esportes, é um dos idealizadores da Copa Lu Esportes aqui no Piauí, Ismael Silva, bem-vindo, bom dia! Bom dia, Gilberto, todos os telespectadores, né, que estão acompanhando aí pelo canal do YouTube. Deixar aqui meu abraço ao professor Iraildo, ao meu amigo Fernando, a toda a turma que faz aí a Conrádio. E, claro, cumprimentar aqui esses que é um dos nomes mais importantes do esporte no estado do Piauí, pelo relevante trabalho que tem prestado a esse segmento, né, que é o professor Galba, que todo mundo conhece, né? Então, para mim é uma honra estar participando desse momento aqui com vocês. Para nós é uma alegria imensa, Ismael, um prazer incrível ter os dois aqui, grandes apaixonados e conhecedores pelo esporte. Bom, gente, o programa são os impactos da pandemia no esporte. O mundo foi assim acometido, foi surpreendido logo no início do ano, quando foi decretado, né, a pandemia do novo coronavírus, quando a OMS decretou a pandemia, paralisações, cancelamentos, adiamentos de campeonatos, de jogos, em todas as modalidades. Eu já começo perguntando para vocês, quais os reais impactos dessa pandemia, professor Galba, no esporte nacional e especialmente no esporte piauiense? Porque o futebol, dentro de quadra, é um esporte de contato, né? E fora, o contato ainda é maior, né? Então, como a ciência, a medicina, um dos fatores para a gente abrandar a propagação do vírus é justamente o contato, o afastamento e o isolamento social, os shows, futebol, né, tiveram alguns segmentos da sociedade que foram atingidos em cheio, o turismo, e um deles foi o futebol. Então, a falta do público e a própria prática do futebol, que tem um contato, foi um dos primeiros a ser afetado. Então, o que a gente vai ver é justamente que, com a falta do esporte, e hoje o esporte é visto como um produto mercadológico, né, um produto de marketing, né, foi afetado de maneira assim, assustadora em todos os sentidos, né, financeiramente, principalmente. Né? Então, o esporte tem que reinventar, esperar essa evolução do vírus, porque é desconhecido. A gente vê as autoridades, os imunologistas, né, batendo cabeça, que são as pessoas que seriam responsáveis para a condução dessa situação. O que a gente tem que esperar, né? E, em primeiro lugar, prevenir a vida e esse ataque do vírus e essa pandemia vai causar prejuízos incalculáveis em todos os segmentos, porque hoje nós temos que preservar a vida e promover o nosso isolamento. Ismael, você sempre tem um trabalho bem interessante, voltado, né, para essa questão social com o esporte amador. A gente vê que o esporte profissional, de uma forma geral, ele tem sofrido esses impactos. Ele também tem uma gravidade grande para o esporte amador, em especial aqui no Piauí? Gildene, essa é uma grande verdade, né? A gente faz essa análise e eu concordo com a análise feita pelo professor Galba, né, desse prejuízo incalculável que nós estamos tendo, porque a gente sabe que o esporte também é uma importante ferramenta de geração de emprego e renda, né? Sem falar nessa questão também do esporte amador, que é um ponto que você toca agora e que você tem acompanhado esse trabalho, por exemplo, da Cofalu Esportes, que é um evento social, né?
é um evento, digamos que amador, mas com cara de profissional pela questão da organização, mas que, na verdade, a gente acaba tendo esse prejuízo. Porque, por exemplo, nós tínhamos programado, né, para esse período de férias do meio do ano, agora do mês de julho, já era para iniciar agora, daqui a 2 semanas, era para estarmos aí na contagem regressiva, a nossa Cofalu Libertadores 2020. Mas em razão dessa questão da pandemia, e a gente, na verdade, tomou essa decisão, acredito que até de maneira muito sábia, os meninos, nós nos reunimos e conversamos, galera, não dá. Acredito que a prioridade nesse momento é a saúde, e nós não podemos colocar em risco a saúde das pessoas, dos atletas que participariam desse evento, e muito menos também, gente, a saúde da população, tendo em vista que a população abraça esse tipo de evento, que a imprensa abraça esse tipo de evento, que os patrocinadores abraçam esse tipo de evento. Então, a gente precisava ter esse cuidado, precisava ter essa responsabilidade na hora de tratar de um assunto tão importante que é o esporte, nesse caso específico nosso, o esporte amador. Então, na verdade, essa tomada de decisão nossa, nós nem imaginávamos que íamos entrar no julho ainda com esse pico da doença, com essa preocupação, achávamos que seria algo um pouco mais rápido, não teríamos a noção da dimensão que era, nesse caso específico, a propagação, a proliferação desse vírus, mas que a gente tomou essa medida acertada, por exemplo, em relação a esse evento esportivo, né, da Cofalu Esportes. Mas, no modo geral, Gildene, esses são prejuízos incalculáveis mesmo, tanto no esporte amador quanto no esporte profissional. Eu me preocupo ainda mais com essa história do esporte profissional, porque o professor Galba, que é profissional de educação física, já foi coordenador de curso de educação física em faculdades, em universidades, ele sabe muito mais do que eu como que é planejar um evento, como que é organizar um evento e fazer todo um planejamento, né, para a realização de um evento esportivo, e aí você se vê obrigado a adiar todo esse projeto. E, na verdade, você não está falando somente do evento, mas você está falando também do planejamento de muitos atletas de alto rendimento que tiveram que suspender esse sonho, né? Que tiveram que adiar, na verdade, esse sonho, com exemplo aí das nossas Olimpíadas, né? Que estava tudo para ser realizada nesse ano e que agora sofre essa alteração aí, vai ser sobre esse processo de adiamento. E certamente isso frustra um pouco aí os planos dos atletas, frustra os planos da organização, mas a gente sabe que nesse caso específico é por um bem maior. Então, na verdade, tanto o esporte amador quanto o esporte profissional, o esporte de alto rendimento, acabam tendo aí consequências negativas em razão da pandemia do novo coronavírus. Bom, você citou aí a questão da Olimpíada, né, Ismael, que fica para 2021, ainda tem muito uma incerteza, né? Porque até agora não se encontrou ainda um medicamento, uma vacina para o novo coronavírus, então tem muito essa questão de incertezas. O COB, né, os organizadores da Olimpíada lá no Japão, dizem que se não acontecer em 2021, vai ser totalmente cancelada, não haverá mais Olimpíada. Eu queria saber, professor Galba, do senhor, que tem esse conhecimento amplo sobre o esporte local, qual a situação nesse momento de pandemia do esporte, do futebol piauiense? Dá para descrever um parâmetro, descrever como está essa situação? Eu acredito assim, tudo é indescritível, né? Porque depende exatamente da evolução do vírus, ninguém sabe, né? Eu falei há pouco, né? Sobre essas incertezas de quando voltar ou não. Esse planejamento, inclusive o professor Ismael, o doutor Ismael, foi muito feliz quando a gente promove um evento, a gente tem toda essa fase de um planejamento para trabalhar as etapas do antes, o durante e o depois da realização do evento. E o que eu noto é que o Campeonato Piauiense, faltando poucas rodadas para terminar, mas é um campeonato, por exemplo, eu acho deficitário em termos de renda. É totalmente diferente do Sul Maravilha do Campeonato Brasileiro. E observando essa volta de alguns campeonatos, existe um protocolo da OMS, né? E que é seguido aqui pelo Ministério da Saúde, que recomenda os testes, toda uma proteção. Quando você vê um Flamengo e Boa Vista na televisão ali, o Vasco e Português, quer dizer, esses times retornando, existe todo um gasto, né? Testes e etc., para que você possa realizar esse evento. E gira algo em torno, se não me engano, de R$8.000 para ter uma partida só de gastos de preparar os atletas, de fazer teste, essas coisas. Então, eu fico pensando como é que seria para um futebol que R$8.000 não dá de renda,
de voltar e ter a continuidade do campeonato. Então, é muito difícil. Você já isolou a torcida e os jogadores, para participar do devido contato, tem que fazer alguns testes, né? E soma essa importância de 8 mil, eu acho totalmente inviável. A não ser que há uma ajuda da própria CBF, que ganha muito dinheiro, né? As federações têm muito dinheiro através desse patrocínio direto da federação e não dos clubes, né? Então, eu não vejo assim como sensato pensar em voltar o Campeonato Piauiense. Basta ver o seguinte, como é que vai ficar a parte trabalhista? Os clubes de Teresina, praticamente quase todos, venderam o seu patrimônio. O River vendeu um patrimônio fabuloso, o Piauí, o Flamengo, quer dizer, todos os times venderam patrimônio para pagar dívidas trabalhistas. Como é que vai ficar a situação trabalhista desses atletas? Então, é muito complicado, tem que ser feito um estudo, por quê? Porque senão vai endividar os clubes, a não ser... Como é que você... Olha, o Flamengo e o Piauí, que só tem o Campeonato Piauiense, eles contrataram os jogadores para até abril, tá certo? E aí, se você for fazer... Professor, eu queria falar com o senhor sobre essa questão, ainda sobre a questão de... O futebol piauiense, ele está realmente pronto para voltar? Tem esse... É o momento do futebol piauiense voltar? O senhor acredita? O senhor estava citando sobre tudo isso. Quero ouvir a opinião do senhor e do Ismael sobre essa situação. Tem toda essa problemática envolvendo recursos, testagens. É o momento realmente do esporte, de uma forma geral, no país voltar? Eu particularmente, eu acho muito temeroso. O que é que vai ficar? Por exemplo, como é que vai ficar o problema trabalhista? Vai ficar mais uma dívida? Como é que o Flamengo, o Piauí, como é que vai pagar, né? Como é que vai pagar os seus atletas, porque ali são profissionais e tem que assinar carteira, para você jogar um mês, né? Então, tem que ser pensado muito com relação a isso, essa volta. O River e o Altos já tem um campeonato da Série D. Tudo bem, você pode fazer esse treinamento, então, e os outros clubes? Então, é muito complicado, tem que ser estudado tanto a parte trabalhista como a parte financeira. Os clubes já estão endividados, o campeonato não é rentável. Então, por que não esperar alguns países, alguns clubes, algumas ligas decretaram o campeão conforme estava o resultado? E aí partiram para uma outra, né, no próximo ano. Então, assim, tem que ser estudado, porque o problema é o prejuízo financeiro e o que pode ficar para os clubes, né, em termos de prejuízo financeiro. E, na verdade, professor Galba, são dívidas de muito tempo, na verdade, né? E que elas foram se acumulando, né? Foram se tornando uma bola de neve dentro dos nossos clubes, ao ponto de esses clubes fazerem o que o senhor disse, né? Se desfazer de alguns patrimônios para poder saldar esses débitos, saldar essas dívidas. E aí a gente tem essa preocupação, por quê? Porque, na verdade, a realização de um jogo, qualquer que seja o campeonato, e a gente traz para a realidade do campeonato piauiense, há todo um custo, né? Há um custo em torno da estrutura, há um custo em torno da questão de bilhetagem, há um custo em torno da questão de assessoria médica, de ter lá uma ambulância. Tem, na verdade, uma gama muito grande de recursos investidos para a realização de uma partida de futebol. E aí o que acontece? Quando você não tem um campeonato tão atrativo para a população em tempos normais, digamos assim, imagine em tempos de pandemia, né? Então, em tempos de pandemia, a tendência é que houvesse ainda mais crédito em relação ao futebol, houvesse um desinteresse maior. Por quê? Porque, na verdade, a gente precisa do torcedor no estádio. E quem é o torcedor que costuma ir ao estádio aqui no Piauí? O River Atlético Clube tem uma certa quantidade de torcedores, tem uma organizada que participa, os clubes do interior, o próprio Flamengo do Piauí ainda tem uma torcida, mesmo que ainda tímida nos últimos anos, mas ainda vai lá e participa. E isso tudo geraria aglomeração. E detalhe, professor, tem um ponto mais importante que também precisa ser destacado. Se esses clubes já encontravam em tempos normais, né, saldar essas dívidas, esses débitos que possuíam e que adquiriam, né, no decorrer do tempo, até para que ele pudesse funcionar nesse sistema de clube-empresa, digamos assim, imagine agora nesse tempo de excepcionalidade, né, nesse tempo de exceção, de pandemia. Porque, primeira dificuldade que o clube encontraria seria para encontrar patrocinadores. Por quê? Porque as empresas que patrocinam o esporte
boa parte delas estão o quê? Há 100 dias com suas portas fechadas, em razão de um lockdown, em razão de medidas restritivas de funcionamento. E isso significa dizer o quê, gente? Isso significa dizer que é menos saldo na conta da empresa para investir em esporte, né? Então, acredito que agora vai ter que ser repensado esse retorno do futebol, mas com responsabilidade, né? A temporada ficou bastante prejudicada aqui no estado do Piauí. O que ainda se salva são aí Altos e River, porque tem uma Série D para disputar mais à frente. Pode ser que ainda consiga aí ter algum tipo de apoio financeiro. Eu acredito que a CBF possa até intervir nisso, apesar de entender que muitas das vezes a CBF parece não ter muito esse interesse, deixa as federações de forma bem autônoma mesmo, e isso me preocupa muito, porque esse é o momento que essas federações precisariam desse suporte da CBF. Afinal, só existe a CBF porque nos estados, de forma regionalizada, nós temos as federações, certo? Então, descentralizar isso, e agora sim, é preciso mais do que nunca que a CBF realmente entre nessa situação, possa ajudar esses clubes, né? Aqueles campeonatos que vão tornar. E, claro, a medida mais prudente agora nesse momento é sentar, conversar, dialogar com os clubes, dialogar com os profissionais e colocar a ciência acima de qualquer questão financeira, acima de qualquer lucratividade. Eu acredito que esse momento é um momento de pensar com racionalidade, sem expor ninguém, sem colocar a saúde de ninguém e a vida de ninguém em risco. Bom, pelo que eu entendi, vocês não são favoráveis ao retorno do futebol nesse momento, né? Em alguns campeonatos pelo mundo já começaram há 2, 3 semanas. Aqui no Brasil, há 2 semanas mais ou menos, teve retorno aí o Campeonato Carioca. O professor Galba até citou, você também citou essa questão da testagem, da necessidade de testes. Agora eu pergunto para você, como se testar se os clubes reclamam muito, se não se tem teste para todo mundo, e se os clubes reclamam muito da falta de recursos? Como garantir essa testagem em massa? E o jogador deixou de ser tratado como um ser humano, passou a ser tratado realmente como um super-herói que está imune a qualquer tipo de problemas? Judene, na verdade, assim, o que acontece? Em relação a essa questão do retorno do futebol na Europa, com relação ao retorno do futebol carioca, por exemplo, não há uma unanimidade, a gente sabe disso. Por exemplo, na Europa, o retorno do futebol voltou-se o retorno do futebol, né, nesse caso, a retomada do esporte, dos campeonatos esportivos, com uma condição. A condição dessa questão das testagens, são países de primeiro mundo, são países desenvolvidos, né? E que, na verdade, esse pico e esse período de pandemia do vírus, do novo coronavírus, começou bem antes de chegar ao Brasil. Quando chegou ao Brasil, a Europa já estava enfrentando esse problema há 3, 4 semanas. Então, eles conseguiram aí se organizar melhor e no decorrer dessa caminhada, por ter mais recursos financeiros também, certamente conseguiram aí fazer a retomada desse futebol, né, de forma até responsável. Em alguns países da Europa, né, se estabeleceu alguns clubes como campeões. Em outros países, na verdade, houve realmente a retomada do campeonato de onde tinha sido parado anteriormente. E aqui no Brasil não foi muito diferente. Aqui no Brasil, com a retomada, por exemplo, do primeiro campeonato de futebol, que foi o Carioca, a gente percebeu o quê? Diversas manifestações de clubes, dirigentes, torcedores. É claro que a gente sente falta. Eu sou torcedor, o professor Galba é torcedor, é comentarista esportivo. Você, Gildênia, tem essa paixão pelo esporte, o Fernando também. A gente sente falta do esporte, mas a gente não pode colocar esse nosso desejo próprio de ver o esporte a qualquer custo ao ponto de colocar a saúde das pessoas em risco. Então, na verdade, o nosso desejo é que haja o retorno do futebol, haja, mas que esse retorno do futebol seja feito de maneira responsável, de maneira que se pense na vida daqueles que estão envolvidos. E quando se fala em futebol, quando se fala de esporte, eu estou falando de quem? Eu estou falando de torcedor, eu estou falando de jogadores, eu estou falando de profissionais da imprensa, eu estou falando de equipe de arbitragem, eu estou falando de equipe que organiza o evento, eu estou falando de federação, eu estou falando de gandula, eu estou falando da tia que vende o espetinho, que vende a pipoca lá dentro do estádio de futebol. Então eu tenho que pensar nesse conjunto de pessoas. Então eu preciso ter esse olhar humano. Tanto que lá no Rio de Janeiro há controvérsias muito grandes com relação ao retorno do futebol. Alguns clubes se manifestaram contrário, jogadores do Fluminense, jogadores do Botafogo, a imprensa em alguns momentos se manifestou contrário, mas aí houve essa retomada do futebol.
a federação optou mesmo contrário aos interesses de alguns clubes, né, a opinião de alguns especialistas, a retomada do futebol. E aí, a pergunta que fica realmente que você fez, nossos jogadores são super-heróis? Estariam eles imunes, porque são atletas imunes ao novo coronavírus? Então a gente precisa ter essa preocupação. O futebol do Rio de Janeiro voltou aí, tá fazendo essas testagens, mas eu não sei se ainda é o passo correto, se é o momento correto para essa retomada do futebol. O importante é que haja um diálogo entre as federações, entre as confederações e também com a ciência. Haja um diálogo aí com os profissionais da área que realmente sabem aí quais são os pontos principais, pontos primordiais que devem ser levados em consideração na retomada de um esporte tão de uma magnitude tão grande como é aí o futebol. Professor Galba, qual é a sua posição sobre esse retorno do Campeonato Carioca, né, agora recentemente? Eu assino embaixo o que o Ismael falou e acrescentaria o seguinte: o futebol carioca, por exemplo, como o Flamengo, naqueles jogos, o que ele ganhou só com a transmissão através da internet foi 10 milhões. Tá certo? Então, veja bem, nós estamos falando de campeonato piauiense. Esse Sim. contato que esses jogadores vão ter, eles são cidadãos comuns, tá certo? Que terminando o jogo, ele vai para casa. O profissional da imprensa vai para casa. Na casa tem sua família, tá certo? Tem os seus pais, tem idosos, tem esse contato. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo fala de volta da academia e tudo mais. Tá certo? Das academias. Eu sou um profissional da área. Pois pode abrir todas as academias de Teresina. Eu não volto. Eu não volto para participar. Eu vou me cuidar. Eu vou dar preferência à minha saúde, à saúde dos meus familiares. Tá certo? Então não adianta voltar. Então, você comparando a Europa com o Brasil, com o Rio, com o Flamengo, que é um time fantástico, que tem dinheiro, tá? Já tem uma diferença. Agora você imagine esses jogadores jogar em Piripiri ou em Altos, tá? Depois eles voltam para o seio de sua família. Tá certo? Então basta que esteja contaminado para contaminar todo, e ali ser um vetor para proliferar isso em todas as famílias. Então é muito cuidado, é uma responsabilidade muito grande. Assino o que o Ismael falou. Eu acho que deveria se pensar muito na estrutura que nós temos com relação onde está voltando. É porque tem toda a infraestrutura que cerca e que protege. Tá? Aqui nós vamos ter essa estrutura? A pergunta é essa. É uma questão para se discutir mesmo, para se analisar com muito cuidado, porque o importante é a vida, não é, Ismael e professor? Bom, a gente conseguiu um depoimento de um atleta que, assim, que é campeão por onde passou, que tem uma experiência grande. A gente vai acompanhar agora um depoimento do goleiro Rodrigo Ramos, falando um pouquinho sobre as suas preocupações sobre esse retorno do futebol. Vamos acompanhar. Bom, nós atletas, nós não somos super-heróis, né? Nós também temos os nossos medos, as nossas dúvidas, né? As nossas incertezas do que pode acontecer numa possível volta do futebol, né? Você voltando a treinar, a jogar, a estar reunido com os seus companheiros, né? É claro que o atleta tem uma imunidade maior, mas a grande preocupação é com relação aos nossos familiares, né? Nós temos esposas, filhos, mães, pais, e muitos jogadores, né, na sua grande maioria, tem aí alguém na família, né, no grupo de riscos. Então, a grande preocupação passa a ser a nossa família, você levar essa doença para dentro de casa, né, trabalhar, treinar, jogar e de repente, né, levar isso para as pessoas que têm aí que estão no grupo de risco da sua família, né? Aqui no Maranhão isso já aconteceu, né? Atletas já levaram isso para os seus familiares. Tem um amigo meu que, inclusive, o pai veio a falecer devido a essa doença e foi levada, né, de fora para dentro, né, da família. Então é uma situação bastante preocupante, né? Com relação ao futuro do futebol piauiense, eu acho bem complicado o futebol piauiense conseguir seguir esses protocolos, né, que a CBF tem colocado para as federações e para os clubes.
Isso gera um custo muito grande e a grande verdade é que a maioria dos clubes piauienses estão passando por um momento muito difícil, né? Financeiramente, não só os clubes piauienses, eu acho que a grande maioria dos clubes da série C e D vem passando por grandes dificuldades e eu acho muito difícil a própria federação, a CBF, conseguir implementar, né, esses protocolos, né, aí de uma possível volta do futebol piauiense. Então é preciso que se tenha muita responsabilidade nessa volta, né, tanto da federação quanto dos clubes, da CBF, para que esse novo normal possa trazer benefícios para todos, atletas, federações e clubes. Isso nos preocupa muito, mas eu tenho certeza e espero em Deus que essas coisas se resolvam o quanto antes e o futebol, né, de uma forma geral, possa voltar ao seu normal. Mais com rádio. Bom, a gente ouviu aí o depoimento do Rodrigo Ramos, né, um atleta super experiente, um goleiro campeão por onde já passou e demonstra exatamente isso que vocês acabaram de falar, né, professor Galba e Ismael, sobre essa questão, a preocupação com a saúde, que é o mais importante para os atletas, né, que também são seres humanos, não são super-heróis. O professor Galba citou, e você mesmo, Ismael, citaram anteriormente, sobre a questão do Flamengo ter transmitido o seu último jogo pela TV Fla, né, pela sua TV. Eu queria já citar com vocês, eu sei que esse é um tema bem polêmico, mas que dá para a gente fazer um dia inteiro de programa, mas eu queria citar com vocês essa questão sobre a medida provisória 984, que garante esse direito aos clubes de transmissão. Como é que vocês veem isso? Essa medida provisória que garante esse direito de transmissão para os clubes, é uma alforria para todos os clubes ou não é bem isso? Eu começo com o senhor, professor Galba. Eu devia começar com o Ismael, que é jurista, mas tudo bem. É de propósito, professor. Depois o Ismael faz o fechamento da parte jurídica, viu? Pois bem, assim, eu vejo o seguinte, existe algumas coisas, não sei se eu estou falando certo, depois me corrija, professor Ismael. Por exemplo, se existe um contrato anterior e as pessoas ganharam, veja bem, eu estava vendo ano passado que o Cruzeiro, depois daquela crise, quando foi olhar, ele já tinha vendido o direito de imagem 2 anos que virão do Campeonato Brasileiro. A Globo tinha comprado o direito de imagem. Então, isso provavelmente é um direito adquirido, não sei. Essa medida provisória, ela fala o seguinte, que o mando de campo, os times que estão no mando de campo, ou seja, que vão jogar, se o Flamengo tiver o mando de campo daquela partida, ele pode negociar com quem quiser. Tá certo? Eu acho que a única dúvida é esse lance jurídico, né? Se, por exemplo, já foi vendido, a federação vendeu, ou os clubes venderam, não tem como desfazer um contrato, porque houve um investimento e um contrato deve ser, eu não sei, doutor Ismael, como é que fica essa parte do direito adquirido? Se tem que devolver, como é que vai ser isso? Porque, na realidade, o Cruzeiro e o Vasco já receberam 2 anos para frente o dinheiro do direito de imagem do time no Campeonato Brasileiro para pagar exatamente essas dívidas atuais. Tá certo? Como é que fica, então, quem comprou e quem gastou aquele dinheiro para comprar? Primeiro ponto. Bom, Segundo, é que realmente, quando o clube tem essa alforria, como você falou, eu me lembro que no Campeonato Brasileiro, em vários campeonatos, por exemplo, o Flamengo vai jogar com, digamos, com o Palmeiras. E aí eles vendem para jogar lá em Brasília. Então, eu acredito que é a mesma forma, você ter a autonomia de você, porque o clube é uma empresa, de você fazer dinheiro, porque os custos são muito grandes para você manter um time. Então, assim, quando você permite que se faça o mando de campo, então o Flamengo vai jogar com o River aqui, tá certo? É aqui no Piauí. Aí o Flamengo chega e diz, olha, River,
você vai ganhar quanto lá? Eu vou ganhar 1 milhão. Bom, eu te dou 1,5 milhão para você vir jogar aqui. O River tem o livre-arbítrio de optar por isso. Então, já se começava a ter isso, a dar uma prioridade aos clubes e ele ser visto, encarado como empresa. Tá certo? Então, assim, como é uma coisa nova, né, eu acho que traz uma série de implicações jurídicas, mas que para o clube, para os clubes, não deixa de ser uma carta de alforria. Isso é o que eu penso com relação a uma coisa nova, mas a gente não teve um estudo ainda a fundo quais são as repercussões jurídicas e financeiras no caso dessa PE. Bom, a medida provisória 984, né, é um dos impactos, pode ser considerado um dos impactos aí da pandemia, não é, Ismael? Porque foi editada agora pelo governo federal, muitos chamam aí de MP do Flamengo, e só para contextualizar aqui, a Globo, né, que é detentora dos direitos dos campeonatos estaduais, em especial do Campeonato Carioca, anunciou na última quinta-feira que suspendeu, né, cancelou a transmissão dos jogos finais do campeonato, ou seja, porque o Flamengo violou aí uma cláusula do contrato. O Flamengo não tinha assinado, né, nesse grupo aí dos 11 clubes, não tinha assinado, mas não poderia transmitir os jogos porque o outro clube, no caso, fazia parte desse grupo de exclusividade da Globo. Aí eu te pergunto, Ismael, é realmente considerado uma carta de alforria? Tem muitos problemas. Os clubes de menor expressão, que têm menos torcida, são beneficiados, são prejudicados com essa MP? Como é que fica? Olha, na verdade, a gente precisa ter os dois olhares, né? O olhar jurídico e o olhar, às vezes, até de torcedor, né? Com o olhar de torcedor, a gente olha e pensa justamente nessa ideia da carta de alforria, né? Com relação à liberdade maior, a essa ideia do clube e empresa, como o próprio professor Galba destacou na sua fala, né? Das empresas terem essa liberdade. E nós sabemos o seguinte, quem é que regula essas ações, esses contratos? Quem é que regula essas liberdades, essas autonomia privada? O direito privado, ou seja, o direito civil. É o direito civil quem faz a regulação, o direito civil quem dita as regras desses contratos. Então, o que acontece? Pelo lado do torcedor, eu diria que é uma democracia, digamos assim, de eu ter a liberdade se quer assistir pela TV ou se quer assistir pela internet, né? De democratizar o esporte. Tudo bem, mas a gente precisa pensar também nos impactos jurídicos que isso pode ensejar. O professor Galbo falou aí na questão do direito adquirido, né? Contratos que foram assinados e que tiveram cláusulas aí por aí rompidas, né? Nesse caso específico. Então me preocupa muito. Por quê? Porque, na verdade, isso pode também gerar um prejuízo financeiro para os clubes. Como assim, Ismael? Então pensa comigo o seguinte, é um ato jurídico perfeito, digamos assim. Como assim um ato jurídico perfeito? Ora, o Vasco, o Cruzeiro, como foram os exemplos que o professor Galba trouxe aqui, assinaram um contrato com a emissora de TV para transmissão, né, com relação aos direitos de imagem. Recebeu, inclusive, de forma antecipada, por quê? Porque havia muitos débitos, né, e precisa saldar esses débitos. E, às vezes, até no desespero, assinou esse contrato. Por que o ato jurídico é perfeito? O ato é jurídico perfeito por quê? Porque as partes são capazes, ou seja, o clube é uma pessoa jurídica capaz, a empresa, né, a emissora, também é uma pessoa jurídica capaz, o objeto do negócio é plenamente legal, é possível que haja, nesse caso específico, por mais que estejamos falando de direito de imagem, né, direito fundamental, mas é possível se estipular aí um valor com relação à questão de uso temporário, não é de uso definitivo, e ninguém vai transferir a imagem de forma definitiva para outra pessoa. Então, o negócio jurídico, na minha visão, foi um ato jurídico perfeito. Preencheu todos os requisitos. Agora, a minha preocupação está justamente nesse rompimento dessas cláusulas. Por quê? Porque a medida provisória 980 trouxe uma liberdade além daquilo que a gente poderia imaginar. Porque uma coisa é eu permitir trazer algumas permissões nessa medida provisória para os clubes nesse período de pandemia, fazer algum tipo de transmissão, mas nessa mesma medida eu estabelecer que seria necessário que, no caso dos contratos já vigentes, que houvesse uma obediência, no máximo o quê? Uma flexibilização. Então isso gerou uma preocupação, um incômodo muito grande em uma das partes, nesse caso a emissora. E a gente viu o que aconteceu agora recente com o Campeonato Carioca, como você bem citou, Gildene, em relação a essa suspensão da transmissão do Campeonato Carioca. Certamente, talvez não gere tanto prejuízo para o torcedor, porque está na reta final do campeonato,
mas isso gera, na verdade, um incômodo. Por quê? Porque eu tenho uma insegurança jurídica, né? A transmissão, que tinha o direito de imagem, não vai mais transmitir o futebol carioca em razão dessa desobediência por conta do Flamengo. Aí você pensa, mas desobediência por quê, Ismael? Se o Flamengo não tinha contrato assinado, né? Poderia imaginar dessa maneira. Gente, a gente precisa entender que há uma maioria, nesse caso específico aí, que fechou esse contrato com o direito de transmissão. Agora, essa preocupação que eu tenho, na verdade, na questão jurídica, é que isso pode ensejar em algum tipo de responsabilização para o clube. Agora, é claro que essa MP, que seria essa carta de alforria, pode ser aí, na verdade, a carta na manga desses clubes para se defender, dizer assim, opa, peraí, nós estamos fazendo de acordo com a lei. O clube não pode esquecer também que havia um contrato pré-assinado, que ele assinou com base na sua autonomia, que ele teve a liberdade e de que a emissora não chegou lá colocando a faca no pescoço do clube, dos dirigentes, para que ele assinasse. Assinou de plena vontade. Então, acabou tendo aí, gerando uma responsabilidade futura e que agora se vê aí essa responsabilidade sendo quebrada. E talvez aí, Judene, pode até imaginar que para os clubes seja mais rentável. O professor Galba deu uma informação aí que eu não estava ciente dos valores, mas que o Flamengo arrecadou aí em torno de 10 milhões de reais com essa transmissão via YouTube. Sim. Tudo bem, maravilha. Isso é importante para os cofres públicos dos clubes? Sim. Para os cofres particulares, perdão, dos clubes? Sim. Mas nesse caso específico, quem é que vai se beneficiar? Quem retornou ao futebol e quem tem uma estrutura para fazer uma transmissão como essa. Agora, imagina comigo aqui o Picos, nada contra. Estou falando de dimensão com relação à estrutura de clube. Picos é até um clube que eu tenho um carinho. Pega aqui o Timão Esporte Clube. Vai ter condições de fazer uma transmissão e arrecadar via YouTube? Não vai. A gente sabe que são realidades totalmente distintas. Então, acaba favorecendo os clubes de maiores torcidas, isso é fato, mas a gente tem que pensar também que isso pode ensejar em responsabilidades jurídicas e prejuízos financeiros para esses clubes se não souberem aí se organizar em relação a esse ponto, tá bom? Ismael, bom, eu queria... Ismael, sim, professor, à vontade. Eu disse que isso dá uma discussão grande. Eu queria só acrescentar algumas coisas. Quando você tem um contrato, e o Ismael sabe mais do que eu, você tem umas cláusulas de um rompimento unilateral e seja multas, né? Então tem que ver como foi que foi feito esse contrato. Porque, veja bem, se você romper esse contrato, a federação rompeu, não sei se a federação entrou, se o clube rompeu, ele tem algumas penalidades, né? Então, você assina o contrato e diz, ó, em caso de rompimento unilateral, né, a multa vai ser tantos por cento, alguma coisa nesse sentido. Então, é assim, você vê como é que foi feito esse contrato. Não, é como o Ismael falou, ninguém chegou lá e botou a faca no pescoço para Cruzeiro, Vasco, os times assinarem. Eles tinham todo esse direito, foi assinado por toda a diretoria, por Conselho Fiscal e etc. Então, tudo legal. Agora, no caso de rompimento, como é que vai acontecer? Qual é o valor dessa multa? Tá certo? Então, a grande verdade, professor Galba. É muito complicado. Bom, gente, vocês estão percebendo que aí essa questão... Olha, a gente pode fazer um programa inteirinho só sobre essa MP 984, sobre essa discussão, colocar mais gente no debate, não é, Ismael? Mas você queria concluir, porque isso gera muita discussão, muito questionamento mesmo. A grande verdade, Gildene e professor Galba, é que a rescisão unilateral de um contrato desse enseja em multa, enseja em prejuízos, né? E nesse caso específico, o prejuízo é para quem? Para aquele que resolveu rescindir unilateralmente, ou seja, para o clube que resolveu rescindir, ele está por conta e risco. Isso em períodos normais. Claro que nós estamos vivendo um período de excepcionalidade, mas a gente não pode esquecer que também nesse período de excepcionalidade precisam ser preservados, né, direitos que foram estabelecidos anteriormente. Por isso a historinha aí do direito adquirido, né, de situações que foram aí conquistadas ao longo do tempo, que foram resultados de um contrato assinado voluntariamente. Então, nesse caso aí, precisa entender também que, por mais que estejamos em um período de exceção, em um período de... alguns pontos desses contratos precisam ser preservados. E aí a gente precisa saber em quais condições, quais foram os requisitos, o que foi estabelecido nessas rescisões contratuais.
Bom, nós vamos voltar. Se a Conrádio deixar, a gente volta para falar sobre a CMP e falar sobre muitos outros questionamentos, com certeza. Colocar mais pessoas aqui nesse debate, porque a Globo rescindiu, né? Cancelou as transmissões. Pelo que a gente acompanhou de informações nos sites da imprensa especializada, a Federação Carioca já pediu para os clubes não transmitirem os seus jogos pelos seus canais de TV, né, pelas TVs clubes, aí já pensando em conversar com a emissora, que é detentora dos direitos, para ver sobre isso, e também colocando, pelo que a gente viu na nota da emissora, ela vai cumprir o contrato até o final do ano, fazer os pagamentos que foram acordados até o final do ano, então é uma questão muito séria e bem delicada mesmo. Gente, infelizmente o nosso programa está chegando ao final. Eu quero dizer assim que foi uma alegria muito grande ter os dois aqui nesse dia, nessa manhã, aqui conversando sobre esses impactos do esporte com a gente. Obrigada às pessoas que estão participando aqui do chat conosco. Tem a família aqui participando, né? A Gilma Andrade, Gildásio, tem o Bruno, a Ene Lima, todo mundo participando, abraçando a você que nos acompanha. E só para finalizar, professor, eu quero que o senhor deixe aí a sua mensagem e diga o que o senhor espera do futebol piauiense nesse momento, do esporte piauiense de uma forma geral nesse momento, já que a gente obteve, né, ver as informações da Federação de Futebol aqui do Piauí, dos sites especializados, que, de acordo com essas informações, o futebol piauiense ele deve retornar em agosto ou no máximo em novembro. Qual é o seu pensamento, o seu sonho para o esporte aqui no Piauí? Bom, eu gostaria de falar não só do futebol, mas em todos os esportes. Sim. A gente está sentindo isso também nos esportes de quadra, nas pistas de atletismo, por exemplo. Lá eu trabalho na UESP, nós temos uma pista maravilhosa que não foi inaugurada ainda, principalmente agora pela pandemia, né? Então a gente está doido para colocar os atletas ali, porque ali é um celeiro, né, de valores que acontece no atletismo piauiense. Então, assim, desejar que a gente pense muito na base, que trabalhe muito a base, porque na realidade nós precisamos dessa base para fomentar o futebol profissional. E também o esporte de quadra, lembrando que algumas pessoas, eu vejo algumas entrevistas que a pessoa chega, olha, o futebol, o esporte tira da droga. Ela não tira, ela não deixa entrar. É totalmente diferente. Ele é preventivo. Então, que os dirigentes nossos, né, e os nossos legisladores pensem mais na volta do nosso esporte, na escola principalmente, que a escola é o local mais democrático que existe em uma cidade e ela está presente em todos os bairros, né? Não adianta você ter um ginásio numa escola e sábado e domingo ele está fechado para a comunidade. Então, a gente tem que repensar esses espaços esportivos da cidade para que a gente possa, inclusive, fomentar o nosso futebol profissional, né? E aproveitar também para parabenizar aí o nosso amigo Ismael, né? Eu tive lá junto com a Champions League, né? Fanático Champions League. É um evento fantástico, uma criatividade maravilhosa, sabe? Para um público carente que precisa daquele tipo de incentivo. É um exemplo de como as pessoas, quando querem, dá para fazer, independente de poder público e tal. Você vai à luta e consegue. Então, eu queria parabenizar por aquele evento maravilhoso, um dos maiores eventos que eu já presenciei. E olha que eu tenho 20 anos de praia aí, andando em todos os bairros, pelo nível de organização. E queria desejar também a você sucesso na sua nova empreitada, tá? Então, eu queria agradecer também a Conrádio pelo convite, estamos à disposição. E aqueles elogios que eu sei tudo, pelo amor de Deus, não digam isso. Eu só sei que não sei tudo, né? E eu estou sempre aprendendo. Por isso que agora, depois de tanto tempo, né, eu estou buscando, através da Conrádio, essa parte da comunicação, que na realidade nós somos professores e o professor é um ato de comunicar, né? E agora eu estou nessa outra empreitada que seria, no caso, a comunicação, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Estamos sempre à disposição para ter um debate e para encontrar pessoas maravilhosas. Grande abraço a todos.
Nós é que agradecemos, professor Ismael, e você que tem esse trabalho incrível, né? Você com a Cofalu Esportes, organizadores da Cofalu, organizando campeonatos de futsal que já são conhecidos, na verdade, nacionalmente, como é o caso da Fanático Champions League, e o esporte tem esse poder transformador, né? De fomentar a realização dos sonhos, né, desses jovens, dessas crianças, adolescentes que estão naqueles lugares mais longínquos. Fala pra gente qual é o seu sentimento, a sua emoção de estar levando essa esperança para esses jovens através do esporte, a sua mensagem. Primeira coisa que eu quero aqui é deixar bem claro que, na verdade, eu falo esportes, não é o Ismael, é um time, é uma equipe, nós somos um grupo sim. Muito unido, muito determinado e sonhador. A gente sonha em mudar a realidade de inúmeros jovens da nossa comunidade, da Grande Santa Maria, por meio do esporte. E como o professor Galba falou muito bem, eu volto a assinar embaixo o que ele disse, no sentido de que o esporte não tira ninguém das drogas. Ele não permite, regra geral, é isso que acontece, ele não permite que ele tenha acesso a esses caminhos tortuosos que a vida oferece, que a sociedade oferece por aí. Então, na verdade, é um instrumento que auxilia e que ajuda nesse processo de educação, nesse processo de formação cidadã e desse projeto também que é, de forma geral, social. Então, a gente precisa ter essa preocupação. Mas para que nós tenhamos essa preocupação, professor Galba, eu sempre digo, é importante que nós tenhamos parceiros como, por exemplo, a própria Conrad. A Conrad é um dos canais de comunicação, uma escola de comunicação que abraçou o projeto da Cofalu Esporte. Eu posso citar aqui, peço permissão para citar, a própria TV Band Piauí, por meio do Luan Leal, por meio do professor Galba, que foram pessoas que acreditaram nesse projeto e que esse projeto acabou se tornando nacional. E eu digo mais, aqui não é porque o professor Galba, não estou aqui com puxa-saquismo, eu já conheço o professor Galba há muito tempo, passei um período, nunca joguei nada, mas passei um período jogando vôlei lá na CEMEL com o professor Mano e o professor Galba, à época, era um dos grandes um dos grandes nomes do vôlei piauiense, do esporte piauiense. Então, na verdade, o que acontece? Ele tem aí o seu trabalho, o seu legado. E do que a gente precisa? De um poder público mais preocupado com o incentivo, com a promoção, com a inserção e implementação de políticas públicas voltadas para o esporte, com uma preocupação maior. E muito mais do que isso, professor Galo, eu costumo dizer que é o seguinte, os gestores do nosso esporte piauiense, seja de qual for a federação, seja do futebol, seja do badminton, seja do atletismo, de qualquer federação, os gestores de clubes empresariais e de clubes privados precisarão, pós-pandemia, se reinventar. Precisarão pensar e repensar a forma de fazer o futebol, a forma de fazer o voleibol, a forma de fazer e promover o badminton, o atletismo, enfim, nos mais diversos esportes. Por quê? Porque não mais será possível repetir o que vinha sendo feito anteriormente, sem dar essa valorização ao atleta, sem pensar nesses períodos de excepcionalidade. Então, a gente precisa gerir com responsabilidade e ter essa preocupação com o atleta, sobretudo, professor, reitero o que o senhor disse, com a base do nosso esporte, que é realmente quem vai futuramente representar o nosso futebol, representar o nosso futsal, o nosso voleibol, o nosso badminton, enfim, as mais diversas modalidades esportivas. O atleta só precisa de um pouco mais de incentivo, um pouco mais de apoio, para que nós tenhamos aí realmente não só atletas de alto rendimento, mas que nós tenhamos aí grandes cidadãos sendo formados com essa união entre educação e esporte. Então fica aqui a minha gratidão à Conrádio pela oportunidade de participar desse programa. Deixo aqui as minhas felicitações a toda a família Conrádio, não só pelo apoio aos eventos esportivos, mas também pelo apoio aos eventos, por exemplo, com relação aos projetos relativos à pessoa com deficiência, a mulheres com visão, né? Inúmeros projetos aí que são encabeçados pela Conrádio e que, na verdade, digamos, não era responsabilidade da Conrádio. Essa é uma responsabilidade do poder público, mas que a Conrádio abraçou, porque a Conrádio tem essa responsabilidade social. Deixo aqui meu abraço, professor Galba, agradeço pelas palavras carinhosas, é recíproco esse sentimento de respeito e admiração pelo seu trabalho em prol do nosso esporte Piauí, do Piauí e em prol da nossa educação. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Gente, que alegria, eu que agradeço demais a você, Ismael, a toda a equipe Cofalu, parabenizo aí pela realização da Fanáticos, pela Libertadores que está chegando, mais movimentos aí interessantes para o esporte local, para o futsal, para essa galera, que o jovem possa realmente ter a possibilidade de realizar os seus sonhos, seja através do esporte, através da educação, através de vários níveis, porque o importante é a gente dar essa possibilidade
para que as realidades se transformem para melhor, né? Obrigado, professor Galba, pelo carinho. O senhor aqui com a gente, obrigado ao Jogo Aberto, à Band Piauí, por estar sempre com a gente. É um prazer. Eu quero agradecer demais a todo mundo que participou pelo chat, a você que está nos acompanhando nesse sábado, já tarde de sábado, e dizer assim que fica o nosso agradecimento imenso e o nosso desejo de que essa pandemia passe o mais rápido possível, para que o esporte possa voltar, seja nesse novo normal, mas de uma forma respeitosa com os atletas, seja no badminton, como vocês falaram, na natação, no vôlei, no futebol, na Fórmula 1, em todos os âmbitos, porque o esporte ele realmente é transformador, ele possibilita, né, que as pessoas se sintam melhor, estejam cada vez mais felizes, e é muito bom a gente estar comentando sobre esporte, falando sobre transformação de vida. Obrigada, a gente agradece demais a Conrádio, agradecemos a você, Ismael, a você, professor Galba, ao Fernando Nepomuceno, produzindo aqui o Mais Conrádio de hoje, e muito obrigada a você em casa, gente, um beijo, bom sábado, ótimo final de semana, e até o próximo programa, se a Conrádio nos permitir. Tchau, tchau, obrigada. Dá um abraço. Mais Conrádio.